Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um bom início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre O Exterminador do Futuro, filme de 1984 dirigido por James Cameron, um filme bastante importante no seu gênero, é um marco da ficção científica, um grande clássico da década de 80 que não só consolida o James Cameron como um grande nome criativo na indústria nos Estados Unidos, mas como também acaba consolidando o Arnold Schwarzenegger também, porque é um papel de grande relevância que acabou alavancando a sua carreira. Bom, e esse filme aqui, ele tem um orçamento relativamente baixo, né, 6 milhões de dólares apenas comparado ao que era levado para o cinema na época, tá? E é um filme que flerta também com outros subgêneros de uma forma bem efetiva. É um filme simples, porém genial. É um filme que surgiu de uma ideia do próprio diretor James Cameron durante um delírio febril em Roma, enquanto ele trabalhava no filme Piranha 2, né, The Spawning. Ele sonhou com um esqueleto de metal cromado saindo de uma explosão e se arrastando com facas de cozinha, né? E aí, o que acontece? O James Cameron tinha essa grande ideia chegava nas produtoras, porém as produtoras queriam que o James Cameron tivesse proposto apenas a vender os direitos, né? Então eles estavam dispostos a pagar, porém pegar essa ideia e levar para um outro diretor que tivesse mais experiência, né, com esse gênero da ficção científica, pois eles julgavam que o James Cameron, como não tinha experiência suficiente, não seria interessante, né, fazer com que ele tivesse qualquer controle criativo sobre a obra. Bom, e aqui estamos falando de um filme dirigido por James Cameron no início da carreira, tá? E aí, o que o James Cameron fez de tão importante, né, de tão genial, a ponto também de consolidá-lo, né, como um grande nome criativo na indústria, já que ele já estava fazendo o seu nome no mercado. O que ele fez? Vendeu os direitos de O Exterminador do Futuro e vendeu o roteiro por apenas $1, né, para Gail Anne Hurd, tá? Que depois desse episódio futuramente se tornaria sua esposa, né, e produtora de outros filmes dele, mas ela, além de ter comprado os direitos, também participou como produtora desse filme e com uma condição. O James Cameron vendeu os direitos do filme com a condição de que ele fosse o diretor do filme, tá? A Hamdale e a Orion, né, que seriam principais responsáveis, né, pela distribuição do filme, eles não viam esse filme como um épico de ficção científica inicialmente, porque na época você tinha uma polarização daquela ficção científica mais otimista, né, com uma ficção científica mais sombria no período pós-Blade Runner. Além de que esse filme ele foi importante também, porque se a gente for pegar no contexto da época, ele acabou então capturando uma paranoia que a população tinha do período da Guerra Fria, né? E, claro, todo aquele período conturbado de negociações, né, e a relação com a União Soviética no período do primeiro mandato da era Ronald Reagan, onde ele investia muito em tecnologia e tinha um discurso de que você investir em tecnologia faria o mundo um lugar melhor, um lugar bem mais seguro. E o filme acaba servindo também como um contraponto a essa visão otimista desse discurso, porque aqui você percebe que a Skynet e a inteligência artificial acabam sendo, né, prejudiciais para o mundo, vamos dizer assim, tipo assim, dando a dizer que enquanto mais você investe na tecnologia, mais você está destruindo o mundo, né? É um filme também que abraça sem medo o tech-noir, tá? E ele tem sim uma inspiração também no subgênero slasher, né? O James Cameron ele tem como inspiração John Carpenter e o filme Halloween do próprio Carpenter, tá? E aí você percebe que o filme é genial na forma como ele explora a natureza do mal, aqui aplicando para o contexto desse filme, você tentando se referir, né, ao exterminador. Só que a natureza desse mal não é muito diferente da de um Jason ou Michael Myers, por exemplo. Em 2029, as máquinas dominaram o mundo sob o comando da inteligência artificial Skynet, que ao perceberem que a resistência humana liderada por John Connor está prestes a vencer, enviam um exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que tem o objetivo então de matar Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. E aí a resistência humana envia Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn,
um soldado solitário que vem para proteger Sarah. Isso então acaba dando início a uma perseguição implacável pelas ruas de Los Angeles. E assim, eu tenho que falar para vocês o seguinte, dar destaque a essa baita decisão criativa, tá, do diretor o James Cameron, porque inicialmente eles queriam o O.J. Simpson, tá, para o papel do Exterminador, ele que foi inicialmente pensado, mas o Cameron acabou recusando, e aí o Arnold Schwarzenegger foi sugerido para o papel de Kyle Reese, né? Ele iria interpretar o herói, porém o Cameron então e ele concordaram que ele seria um vilão bem melhor, mais convincente, né? Por conta da sua questão física, né? Por conta do sotaque. O James Cameron então via que o Arnold Schwarzenegger tinha muito mais potencial e entregaria o que ele queria no filme. E aí você percebe que um dos méritos do filme é criar um labirinto claustrofóbico através da escuridão da noite, que é algo muito importante então pro tech-noir, que é esse tipo de subgênero. E aí o filme utiliza a atmosfera noturna de Los Angeles, né, que é suja, claustrofóbica, para criar esse cenário tech-noir, que acaba criando um alto contraste com a imagem de prosperidade promovida na década de 80. Você vê que é um filme que ele tem escassez de recursos, mas ele tem sempre boas ideias. Você não vai ter aqui um alto orçamento, né, pensado para o uso de efeitos especiais sofisticados. Não, aqui o que você tem é algo mais analógico, né, essa textura mais crua que também é imediatista. E nesse filme, né, você teve gravações ilegais, né, sendo feitas na cidade de Los Angeles, né, tipo assim, eles utilizaram técnicas de filmagens de guerrilha em várias locações de Los Angeles, e isso para economizar orçamento, porque o filme, como eu falei, tinha um orçamento baixo, relativamente baixo, cerca de 6 milhões e meio, né? E aí o James Cameron e sua equipe, eles filmavam essas cenas rapidamente e saíam do local antes da chegada da polícia, né? E querendo ou não, o uso dessa estética mais suja, né, ao representar a cidade de Los Angeles, pra mim é algo que eu gosto muito nesse filme, tá? Diferentemente de um De Volta para o Futuro, onde o passado pode ser mudado, aqui o futuro é o causador do passado. A Skynet, ao tentar impedir o nascimento de John Connor, é responsável direta por sua existência, assim como Kyle, que só é o pai porque foi enviado para morrer. Essa estrutura de loop fechado acaba criando uma atmosfera de tragédia inevitável que toma conta de todo o filme. Então você tem esse uso do azul metálico, né, nos cenários à noite, né, em Los Angeles, essa estética mais suja, mais crua. Você percebe que isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo que você tenha uma noção de decadência social, né, misturado com o contexto da época, sugerindo então a possibilidade de que o avanço tecnológico sem controle poderia levar então à destruição humana, né? É muito interessante também quando você compara também com a questão do complexo industrial, tá? E o investimento em tecnologia que era feito na época, no período, né, do primeiro mandato do Ronald Reagan, melhor dizendo. Você percebe que é um longa especial também por ter redefinido a ficção científica ao misturar e introduzir diferentes elementos. Por exemplo, na parte que o exterminador ele tira o próprio olho ou que ele abre a própria pele para poder ajustar, né, alguns mecanismos, você pode atrelar isso facilmente a um terror corporal, né, que é feito aqui de uma forma bem satisfatória e de uma forma bem efetiva. É um filme que acaba tendo uma certa tensão, né? Ação nas cenas de perseguição, unindo isso a uma ficção científica mais sombria, né? Com um tech-noir, algo mais hardcore, né? Com suspense e ação no estilo filme B. Só que o filme acaba criando um equilíbrio que faz com que tudo isso funcione muito bem e que se torne de alguma forma uma referência. Então, enquanto esse gênero vinha de produções espaciais, o Exterminador do Futuro, na época, acabou trazendo a ameaça da tecnologia para o contexto urbano e contemporâneo, satirizando então a dependência humana de máquinas, né? E claro, o filme também flerta um pouco com o gênero slasher ao introduzir uma perseguição, um assassino implacável, tá? E tudo mais. Esse filme acaba sendo um marco na carreira, né, de Arnold Schwarzenegger, porque esse papel caiu perfeitamente para ele. Você percebe que a rigidez nos movimentos, a falta de emoção no olhar,
e a fala monossilábica dele acaba criando um sentimento de válida estranheza que é perfeito, pois apenas o jeito e a postura dele acaba vendendo a ideia de um ciborgue muito melhor e muito mais convincente do que qualquer efeito especial. Sem contar também no trabalho de trilha sonora, tá? Que é fantástico. A trilha sonora assinada por Brad Fiedel, ela é marcante, tá? E combina perfeitamente com a atmosfera do filme, porque você tem o uso do sintetizador. É uma partitura puramente eletrônica, onde você tem o uso do sintetizador também. Essa percussão metálica e essa batida irregular acaba criando ainda mais tensão. É uma música fria e industrial que me agrada muito. O tema de O Exterminador do Futuro é icônico, juntando todo esse contexto, tudo isso, para O Exterminador do Futuro de 1984, nota 8. Vou fechando a minha análise por aqui, espero que todos tenham gostado. Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.